Caríssimos irmãos e irmãs, queridos devotos de Santo Antônio, hoje é um dia muito especial para todos nós franciscanos, porque celebramos um grande filho de São Francisco, ou seja, Santo Antônio, aquele que bebeu da fonte da espiritualidade do próprio Francisco. Então hoje é dia de ação de graças, é dia de colocar diante do Senhor com os nossos louvores, agradecidos por tantas bênçãos recebidas. Com certeza cada devoto tem uma palavra de gratidão a Deus através de Santo Antônio. Então vejamos as leituras de hoje. A primeira leitura fala da sabedoria. Quem adquire essa sabedoria tem um tesouro eterno. Mas que sabedoria é esta? Sabedoria de distinguir entre o bem e o mal. Sabedoria de se colocar diante do Senhor. Ele é a verdadeira sabedoria. Ele é aquele que quem possui o Espírito do Senhor, este é sábio. Não só de conhecimento humano, mas sabedoria que vem do Senhor. Então nós deveríamos todos os dias pedir: Senhor, me dá sabedoria para me conduzir a minha vida, a minha caminhada diante do Senhor. E buscar a santidade. Não tem outra forma de agradar o Senhor se não é com a vida de santidade e se colocar nessa sabedoria que abraça cada um de nós. Quando a gente fala de sabedoria, a gente pensa muitas vezes conhecimento, mas é muito mais do que isso. É desejar o Espírito do Senhor e seguir os seus ensinamentos ou o seu impulso que nos conduz para uma vida plena, para uma realização humana, para uma realização divina. Então esse é um desafio para todos nós, que nos coloca então a primeira leitura de hoje. Como ser um sábio no mundo de hoje? Muitas pessoas buscam um conhecimento, mas se afastam de Deus. O que adianta tudo isso? O que adianta ter um conhecimento de todas as coisas, mas não ter o conhecimento do Deus do amor, o Deus da vida? É Ele que nos salva, é Ele que é aquele que nos conduz nesta caminhada. Portanto, o salmista diz hoje para cada um de nós, para voltarmos esse olhar para o Senhor, diz assim que essa sabedoria, e aí eu tenho que proclamar toda a vossa justiça, proclamar todo o amor de Deus, ou seja, testemunhar este amor de Deus no mundo de hoje. Então, como eu faço isso? Vivendo, sem dúvida, a palavra do Senhor. Procurando agradar o Senhor, diz assim que nós precisamos buscar o Senhor, que é o Senhor que vem em nosso auxílio. Aonde está a nossa força? Aonde está o nosso auxílio? No nome do Senhor. É nele que nós temos a nossa alegria de viver, a alegria de ser. E parar de dizer assim: Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, por todos os desafios que eu tenho passado na minha vida, mas o Senhor sempre se faz presente. Isso é que é importante. Por isso a segunda leitura de hoje, São Paulo diz assim: olha, busque viver como Cristo. Ele deu muitos dons a todos nós, para vivermos, uns profetas, os doutores, outros isto, aquilo, todos os ministérios é dado por Deus. Mas a meta do ser humano é chegar à plena semelhança de Cristo. Imagem nós já somos. Acho interessante isso. Imagem de Deus nós já somos. A semelhança ainda não. Porque é uma busca diária. É uma busca constante de Cristo estar aqui, então eu tenho que caminhar para chegar a Ele. E aí só tem um modo de ser. Ele diz assim: sede santo porque eu sou santo. Então quem chega à plena estatura de Cristo só tem um caminho: viver a santidade. Viver e se colocar diante do Senhor como pessoa agradecida. Então é a meta de todo ser humano, de viver melhor, de buscar o Senhor com toda a força e com todo o coração. É isso que o Senhor nos ensina nessa segunda leitura de hoje. E dentro dessa meta de ser, buscar o Senhor, ele diz assim: olha, ide e batizai todos os povos, tornando meus discípulos. Portanto, eu chego a um caminho de santidade a partir da sabedoria de Deus. E aí eu caminho com o Senhor, levando o testemunho com a própria vida.
Batizar significa conformar a vida à vida de Cristo. Ser batizado significa testemunhar Cristo. Não é só um ato de um batismo, de uma crisma ou de uma primeira comunhão. É viver o sacramento em plenitude. Por isso nós somos convidados, a partir do Evangelho de hoje, a testemunhar a fé. Graças a Deus, nós aqui todos somos devotos de Santo Antônio. Temos essa fé firme, que é inabalável. Mas por que nós fomos formados? Eu tenho uma preocupação enquanto provincial, enquanto pároco, já fui nessa comunidade, que assim, como nós estamos formando os novos para as devoções, as famílias. O ano passado, nas bênçãos aqui, nossos frades jovens, perguntei assim, quais são as maioria das bênçãos que o pessoal pediu? A questão da família, do emprego, mas muitas vezes a família passa por uma crise. Então nós aqui somos pessoas mais adultas, como formar os novos para essa transição entre aquele ideal e o real? Como formar a juventude para uma devoção? É muito difícil, vocês pais, vovôs e vovós sabem disso. Por mais que vocês ensinem, muitas vezes não tem essa devoção. Então é desde criança. A gente tem que trazer para a igreja, ensinar o que é ser um devoto de Santo Antônio, o que é estar diante da perspectiva do santo e dizer assim, é um santo bom, é um santo que acolhe cada um de nós. Então viver essa perspectiva é muito importante. Sermos pessoas e que busquem a santidade, mas é exemplo do santo, que é um modelo de vida para todos nós. E como fazer isto? É testemunhando a fé. A leitura fala da sabedoria, então eu adquiro a sabedoria, eu busco conformar a minha vida à plena estatura de Cristo, sendo discípulo dele no mundo de hoje. E parece que a gente entra num mundo que é tanta discórdia, tanta divisão, tanta problemática, tanta calamidade no mundo de hoje. A gente diz assim, mas por que o mundo está assim? Porque nós distanciamos de Deus. Quanto mais eu aproximo de Deus, mais as coisas melhoram. Quanto mais eu afasto de Deus, vêm as dificuldades. E a gente vê que as revoltas não é só humana, a revolta da natureza também. Nós estamos destruindo a natureza e ela está revoltando-se contra nós. Um exemplo disso é o Rio Grande do Sul. É humano? É, porque nós estamos destruindo tudo. Nós não temos mais o zelo, dizer assim que nós pertencemos ao mundo, nós somos parte do mundo, nós somos parte da criação de Deus. Então se eu não cuidar deste mundo, o primeiro a ser afetado somos nós. Porque a natureza, eu tinha um frade que foi pároco aqui, foi Luiz Geraldo, americano. Ele dizia assim, olha, Deus perdoa tudo, a natureza não perdoa. A vida se revolta, especialmente contra o ser humano. Então, como viver isto? Como buscar essa harmonia entre o mundo que nós vivemos, o mundo humano e o mundo espiritual? Esse é o desafio para todos nós. Então, como viver hoje agradecidos a Santo Antônio? Eu queria refletir com vocês 4 pontos da vida de Santo Antônio que ele mesmo escreve. É dos seus sermões. Para a gente concluir, a gente tem uma devoção muito especial, porque quem tem devoção a Santo Antônio é quem tem uma experiência íntima com Deus e com o santo. E como a gente faz isso? É entrando no mistério da fé. Então ele escreve, interessante, que diz assim, ó, segundo o ensinamento deste insigne doutor franciscano, a oração é a articulação entre 4 atitudes indispensáveis. 4 atitudes indispensáveis. Primeiro ele diz assim, abrir com confiança o próprio coração a Deus. Abrir o coração com própria confiança, confiar em Deus. É o próprio Santo Antônio dizendo para cada um de nós, abra o seu coração a Deus. Deixe tocar-se pelo Senhor. Deixe Ele transformar a sua vida. Abrir o coração nem sempre é fácil, porque é entrar nos nossos sentimentos, entrar naquilo que nós temos de mais íntimos, entrar no nosso ser. Então ele diz, a primeira atitude que nós temos é abrir o coração para Deus.
Depois ele diz assim: este é o primeiro passo para rezar. Não simplesmente acolher uma palavra, mas abrir o coração à presença de Deus. Abrir o coração à presença de Deus. Depois é halagar afetuosamente com Ele, dialogar com Ele. Será que a gente e consegue dialogar com Deus? Parece que a gente vai crescer mais no nível só: Senhor, eu falo, e quando eu termino de falar, está pronto, agora eu quero receber a graça, né? Diálogo é tete a tete, olho no olho. Será que a gente tem essa facilidade de fazer isso com Deus? Quer dizer, como a gente faz isso, né? Tem o Frei Beraldo, nosso cantor, musicista, trabalhou aqui. Ele fez um mantra antes de morrer, diz assim: mira no Senhor, porque Ele mira em ti com muito amor. Olha, mirar é colocar seu olho a olho com Deus. Mira no Senhor. Então isso é muito importante. Como que eu faço isso para viver essa experiência de amor? Ele diz assim: então dialoga com o Senhor e apresente como um amigo. Fala com o Senhor como seu amigo íntimo. Depois, ele diz assim: depois, muito naturalmente, apresente a Ele as nossas necessidades. O terceiro passo é apresentar a necessidade. Parece que ele faz o contrário: eu ponho a necessidade, depois eu faço as outras coisas, né? Estou precisando disso. Então, sim, abra o coração, dialoga com Ele a partir da palavra, e depois, sim, aí você apresenta os seus pedidos. E por último, o quarto passo, qual que é? Fala com Ele, apresenta a partir da palavra, depois apresenta os pedidos, e depois é o que é? O último, agradecimento. Então ele diz assim: depois eu louvo e agradeço por tudo. E não é tanto pela bênção que você recebeu, porque está em terceiro lugar. É pelo diálogo que você já teve, é pela intimidade que você conseguiu. Aí eu agradeço, e com certeza a graça vem. Quando a gente agradece, quem é agradecido e sabe agradecer, já é um grande passo, espiritualmente interior, e posteriormente agradecido a Deus, significa que nós já temos maturidade na fé. Porque uma pessoa que só pede, ela não entrou ainda na intimidade. Como uma pessoa que, quando eu trabalhei aqui, uma pessoa chegou aqui com uma lista enorme de pedidos para Santo Antônio, nem sei quanto, era uma página e meia. E ela falou assim: Frei, mas o santo não está me atendendo. Eu falei: mas por quê? Aí eu falei: cadê a lista? Uma página e meia. Eu falei: ó, tá, vamos eleger prioridades para o santo? Está difícil, aí aqui é muita coisa, né? Eu falei assim: o que é essencial dessa lista? Aí ela falou assim: Frei, vai ser difícil, é tanta coisa, né? Eu falei: então resume. Aí ela resumiu, falou assim: pode ser uns 13, porque ele é 13 dias, 13, tudo é do santo 13. Eu falei: olha, é demais, né? Vamos colocar uns 3 pelo menos. Aí ela colocou, falou assim: Frei, mas é difícil. Aí eu falei: então elege 3 pedidos. Tá, passou, eu tinha esquecido disso, né? Aí um dia ela chegou: Frei, deu certo. Aí eu falei: deu certo o quê? Aí ela falou: os pedidos. O senhor falou uns 3, mas eu botei 4 e todo foi atendido. Eu falei: gente, né? Então muitas vezes a gente é assim, a gente quer uma lista, né? Como alguém que pediu para rezar, falou assim: Frei, reza para minha filha, que o santo, ele ajuda, ela está precisando arrumar um marido. Aí eu falei: tá, vamos rezar. Então vai lá, você faz 300 de pão de Santo Antônio, 13 terça-feira. E ela fez. Aí, Frei, deu certo. Minha filha arrumou um namorado, está começando a namorar. Deu certo. Falei: então tá bom. Aí depois ela chegou, passou um tempo, ela chegou: Frei, olha, o santo não escolheu bem, não. Eu falei: mas por quê? Olha, ele é difícil, é isto. Eu falei: mas tem que especificar para o santo, facilita para o santo. Aí ela chegou e falou assim: Frei, eu vou fazer então, vou refazer o pedido. Falei: vai lá, fala com o santo, que o serviço é dele. Tá, ela foi, fez. Passou um tempo, ela voltou: Frei, agora eu estou aqui para agradecer, porque o menino é tão bom que é quase santo. Eu falei: especificou? Sim. Eu falei: o menino bom, Frei.
Então a vida da gente, a vida de oração, a vida de comunhão, a vida de intimidade é isso. Eu preciso ser íntimo de Deus, como coloca o Santo Antônio, partir da palavra, dialogar com Ele e agradecer, só isso. Não tem dificuldade, mas muitas vezes a gente quer só pedir, ou nem agradecer e não entrar na intimidade. Então não vamos receber aquilo que a gente precisa. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Santo Antônio alcance as graças que estamos precisando, porque nós somos íntimos do Senhor e que Ele nos ajude a viver a santidade. Amém?